Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fé é a crença em algo que não pode ser visto, tocado ou provado. Na Bíblia, a fé descreve a crença em Jesus. A partir do momento em que a nossa fé em Cristo cresce, passamos a vê-lo, tocá-lo e provar as coisas de Deus. No episódio de hoje, veremos 5 efeitos produzidos em nós pela fé. Eu sou Carlão Almeida e esse é o seu podcast No Caminho. E o primeiro efeito produzido em nós através do exercício da fé é a salvação. A fé em Jesus, como único, exclusivo e suficiente Senhor e Salvador, resulta em salvação da nossa alma, sendo esta a única condição exigida por Deus para salvar o homem. Em Atos, no capítulo 16, no verso 31, está escrito: Respondeu-lhe: Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. A fé em Jesus resulta em salvação, é denominada de fé salvífica. Crer em Cristo como o Messias, o Filho de Deus, que venceu o pecado e a morte. Ela não é somente uma confissão a respeito de Cristo, mas também uma ação dinâmica, que brota no coração do cristão com um desejo de servir e se tornar a imagem e semelhança de Jesus. Lembre-se, os demônios também creem. Na Epístola de Paulo a Tiago, no capítulo 2, 19, está escrito: Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. E o segundo efeito produzido em nós pelo exercício da fé é a confiança em Deus. Em Números 21, de 4 a 9, vemos uma passagem onde o povo que estava caminhando pelo deserto foi atacado por serpentes. Quando a nação de Israel estava no deserto, a caminho do Mar Vermelho, o povo tornou-se impaciente e começou a falar contra Deus e contra o líder Moisés, vindo sobre eles o juízo, através de serpentes abrasadoras, as quais os mordiam. Como houve arrependimento por parte deles a respeito do pecado que estavam cometendo, Deus mandou Moisés levantar uma serpente de bronze, para que todo aquele que olhasse para ela fosse sarado. Ressaltamos que somente os que confiaram em Deus obedeceram a essa instrução e foram sarados. No Evangelho de João, capítulo 3, versos 14 e 15, está escrito: E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Do mesmo modo, Deus levantou Jesus, para que todo aquele que nele colocar a sua confiança seja sarado. O terceiro efeito produzido em nós pelo exercício da fé é o arrependimento. O arrependimento leva-nos a abandonar o mau caminho, largar as coisas relacionadas a Satanás e ao mundo e voltarmos-nos a Deus, andando fielmente com Jesus e seguindo seus valores. Sabemos que uma pessoa se arrepende quando passa a não mais admitir qualquer circunstância em sua vida que desagrade a Deus. Como Paulo relata na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, e eis que se fizeram novas. O quarto efeito produzido em nós pelo exercício da fé é a obediência a Jesus. Nossa obediência é exercitada através da fé em Jesus, visto caminharem juntas serem inseparáveis. Quanto maior a fé em Jesus, menores serão os questionamentos e maior e mais frequente será o agir de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 23, está escrito: Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E o quinto efeito do exercício da fé ser destacado hoje é a fidelidade a Deus. Através da fé, estabelece uma relação de fidelidade de ambas as partes, Deus e o homem. De um lado, experimentamos a fidelidade de Deus e de outro, Ele encontra em nós uma pessoa fiel a Ele.
passando a confiar seus segredos em nossas mãos. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 18, nos versos 17 e 18, está escrito assim: Ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Deus anseia por revelar os seus segredos aos seus servos, e a condição para isto é a fidelidade. Abraão mostrou-se alguém fiel, a quem Deus podia revelar os seus segredos e planos sobre aquilo que ainda aconteceria. Afinal, ele conhecia o coração do seu servo e sabia que podia confiar nele. A fé que agrada a Deus faz com que acreditemos em quem somos em Cristo e quem Ele é em nós. Um relacionamento correto com Deus baseia-se na confiança e fé de que Deus é quem Ele diz ser e faz o que diz que fará. Além disso, você é o que a Bíblia diz que você é e pode fazer aquilo que a Bíblia diz que você pode. Você tem aquilo que a Bíblia diz que tem, mas não vejo e nem o sinto? Pergunta você. A fé é uma escolha e não um sentimento. Jamais se deixe levar pelas circunstâncias ou por aquilo que outras pessoas dizem. Pratique a fé, viva a fé, seja abençoado pela fé. Seja fiel a Deus, viva em obediência a Jesus. Se arrependa, confie em Deus e seja salvo em nome do Senhor Jesus, tanto você quanto a sua casa. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Até amanhã. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.